Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula de ciências do sétimo ano A e B, com a professora Rosana Patrícia, do Colégio Seduca. Assunto: organização ecológica. Bem, para que serve essa organização ecológica? Então, para facilitar os estudos, os ecólogos consideram diferentes níveis de organização ecológica, como organismo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. O organismo é cada ser vivo tomado individualmente é considerado um organismo. Quando tem um grupo de organismos da mesma espécie naquele local, chamamos de população. Quando tem um conjunto de diferentes populações naquele ambiente, chamamos de comunidade. O conjunto formado pela comunidade de seres vivos em um ambiente em que ele vive com os meios bióticos e abióticos, chamamos de ecossistema. Temos aí o bioma, que é o conjunto de ecossistemas com características semelhantes para formar o bioma, e a biosfera, que é o conjunto de todos os biomas da Terra, que vai formar a biosfera. Eu coloquei o bioma aí, só que no esquema que a gente vê, às vezes, como exemplo, não tem o bioma presente. Ele só fala do organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera, certo? No livro de vocês, na página 247, tem o bioma presente aí, por isso que eu coloquei. Aí você tá vendo o nível de organização. Então, nós temos aí de baixo para cima, organismo, que é um indivíduo só, naquele local, população, que é um grupo daquele indivíduo, da mesma espécie naquele local. Aí subindo você tem comunidade, que é o conjunto formado pelas diferentes populações no ambiente. Ecossistema, onde tem esse conjunto de comunidades, se relacionando com o meio em que vive, com os elementos bióticos e abióticos. E a biosfera, que abrange tudo isso, vários tipos de biomas. Então, saindo dessa parte, temos aí as relações alimentares nos ecossistemas, ou seja, de que forma se comporta os seres vivos com relação à alimentação, certo? Então, no ecossistema, nós temos aí a classificação com relação à sua capacidade de obter alimento. Então, o ser vivo ele pode ser consumidores, que aí entre os carnívoros, herbívoros e onívoros, que nós vamos ver lá na frente quando falarmos de cadeia alimentar e teia alimentar. Produtores, que são os seres que produzem seu alimento a partir da luz do sol, da água e do gás carbônico, por exemplo, os vegetais. Então, nesse processo todo, há uma transferência de energia. Quando se fala de alimentação, tem que ter uma transferência de energia. Então, quando o ser vivo se alimenta do outro, ocorre uma transferência de energia daquele que está sendo consumido para o que está se alimentando. E esse fluxo é unidirecional, ou seja, em uma direção só. Nesse exemplo aí, ele já traz, por exemplo, a grama, que é um vegetal, ele obteve a luz do sol. O grilo, que é um herbívoro, vai comer a grama. E a galinha, que é o consumidor secundário, vai comer o grilo. E nisso vai passando unidirecionalmente o fluxo de energia do sol até a galinha. Vai transferindo a energia. Ele vai perder um pouco de energia para o meio ambiente e vai absorver do anterior, do que ele está se alimentando. Então, nós temos aí a cadeia alimentar, certo? Que mostra esse exemplo desse fluxo unidirecional. Então, é uma transferência de energia e não de matéria. Vai dos produtores até o último consumidor, certo? Nós temos os decompositores. Os decompositores eles interligam a parte dos produtores e dos consumidores. Então, eles vão decompor tanto o produtor, por exemplo, quando uma folha de uma árvore cair, ela vai se decompor, é sinal que os fungos e as bactérias estão ali presentes. E também os animais, quando morrerem, eles vão decompor.
Então, os componentes da cadeia alimentar: produtor, consumidor e decompositores, representando aí fungos e bactérias. Nós temos aí tipos de consumidores, eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Então, os herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais ou de outros seres vivos produtores, e eles são sempre o consumidor primário, certo? Então, os herbívoros, eles sempre são consumidores primários. Nós temos aí os carnívoros, são aqueles que se alimentam de outros consumidores, por exemplo, animais. Então, geralmente, o consumidor secundário, ele é considerado já um herbívoro. E os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de animais como de vegetais ou de outros organismos produtores. Então, eles podem se alimentar de animais ou de vegetal. E os decompositores, eles vão obter energia transformando matéria orgânica em outra substância que podem ser reutilizados pelos seres vivos ou pelas plantas. Então, eles vão decompor aquele animal, por exemplo, que morreu, e vai, a partir daquela decomposição, vai fornecer, né, substância para o solo. Do solo, a planta vai absorver, certo? Você tem aí um esquema de uma cadeia alimentar. Observe aí, ó, eu tenho 3 cadeias. A primeira, você tem um vegetal, uma folha, né? Um vegetal, um produtor. Aí você tem, representando aí o consumidor primário, um caracol, representando o consumidor secundário, um peixe, e representando o consumidor terciário, uma garça, né? Um pássaro. Na cadeia de baixo, nós temos aí uma planta representando o produtor, já que eles vão realizar produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Temos aí um besouro, representando aí o consumidor primário, um sapo, que vai se alimentar do besouro, representando aí o consumidor secundário, e um gavião, representando aí o consumidor terciário, que vai se alimentar do sapo. Embaixo, a mesma coisa, eu tenho o produtor, o primário e o secundário, certo? É um esquema abaixo, mostra um exemplo de relação alimentar entre seres vivos, também conhecida como cadeia alimentar. Além da cadeia, nós temos a teia alimentar, certo? Que o fluxo de energia não é só em um sentido, porque a cadeia alimentar, o fluxo de energia é unidirecional. Já a teia alimentar, não. A teia alimentar pode ser em várias direções, porque aquele aí, consumidor, por exemplo, o primário, ele pode se alimentar, o secundário pode se alimentar de 2 primários que tiver ali. E o terciário também pode se alimentar tanto do consumidor primário quanto do consumidor secundário. Então, você não tem uma sequência, você tem várias direções. Então, não é unidirecional. Então, a teia alimentar é o conjunto formado por várias cadeias alimentares que se interconectam. Na teia alimentar, um consumidor pode ter mais de uma opção de alimento, assim como pode servir de opção para mais de um predador. Pode servir de opção de alimento para mais de um predador. Então, vocês estão vendo aí um exemplo de uma teia alimentar, certo? Então, você tem aí uma árvore, onde a zebra se alimenta da árvore. Ela também pode se alimentar de um outro vegetal que está embaixo. E aí a onça cá, ó, pode se alimentar da zebra. A onça também pode se alimentar do coelho. A cobra, que está como consumidor de segunda ordem, secundário, pode se alimentar do coelho e pode se alimentar do rato. A coruja, também, que é o consumidor secundário, pode se alimentar do rato. E o rato, coitadinho, só pode se alimentar dos 2 vegetais que tem aí, certo? E ele só tem 2 opções. E aí vai, então você pode observar a diferença entre uma cadeia, que é unidirecional, onde o produtor serve de alimento para o consumidor primário, os secundários vai se alimentar do primário, terciário do secundário, quaternário do terciário. E aqui você tem várias opções. Ou seja, um consumidor da terceira ordem, como a onça, pode se alimentar
do consumidor da primeira ordem, não necessariamente comer o consumidor da segunda ordem. Se fosse na sequência da cadeia, não poderia. Tinha que respeitar a sequência: produtor, primário, secundário, terciário, quaternário. No caso da teia, não. O consumidor terciário e quaternário pode sim se alimentar do primário sem ter que se alimentar do secundário e terciário até chegar à vez dele, certo? Você sabe, pessoal, que no meio ambiente tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio ecológico. A teia e a cadeia contribuem para esse controle, certo? Por exemplo, em uma cadeia alimentar, se você tem um produtor e você tem o consumidor primário, que é um herbívoro, e o consumidor secundário, que é um carnívoro, eles têm ali naquele ambiente, cada um tem seu alimento. Se você, por um acaso, eliminar o consumidor primário, o consumidor secundário, ele não vai ter outra opção de alimento. Então, ele só tem o quê? Ou ele sai dali para ir em busca de outro lugar, alimento em outro lugar, ou ele vai morrer de fome. Aí o que acontece? Se você elimina o consumidor primário, por exemplo, o gafanhoto ele é um consumidor primário, ele vai se alimentar da plantação. Se você elimina o gafanhoto, aquela plantação ela vai aumentar e vai desequilibrar, entendeu? Em compensação, o consumidor secundário, que pode ser um sapo, por exemplo, ele não vai ter o alimento, então ele não vai ter mais gafanhoto para comer. Então, ele vai diminuir e o produtor ele vai aumentar. Então, vai ter um desequilíbrio ecológico. Se você eliminar, por exemplo, o consumidor primário, você vai diminuir a quantidade do consumidor secundário e aumentar a quantidade do produtor. Isso em uma cadeia alimentar, certo? As relações ecológicas em equilíbrio contribuem para que exista uma diversidade de seres vivos em ecossistema. Então, por exemplo, numa teia alimentar, se você manter equilibrado, você vai ter diversos seres ali. Eles podem se alimentar, tem várias opções de alimento. Agora, se você interferir, eliminar um daqueles animais ali, diminuir a quantidade, não precisa nem extinguir todo, diminuir a quantidade, você já vai ter um baque. Então, aquele ecossistema já vai ter uma diferença negativa, certo? No entanto, quando há alguma interferência nessa cadeia ou teia, ocorre um desequilíbrio ecológico, certo? Então, tem esse famoso desequilíbrio ecológico. Então, assim, nossa aula hoje foi bastante sucinta, certo? O final, nós estamos finalizando essa parte de ecossistema, onde ficou faltando essa parte de ter a cadeia alimentar, certo? Então, vocês vão fazer essa atividade do livro, das páginas que tem aí nessa página do slide, certo? Que na próxima aula eu vou mandar a correção. E vocês também têm a atividade para corrigir no caderno, que tá na outra aula, não tá nesse slide aqui não, tá em outro slide, certo? Vocês corrigem do caderno, depois vocês vão pro livro, ok? Lembrando mais uma vez para não esquecer de sempre estar com o álcool em gel perto, se for sair, use máscara, tudo direitinho, tá? Até!